Olá, vamos então descobrir o que são milharas com o segundo prato do chefe Jerónimo Ferreira. Chefe, vamos então descobrir o segundo prato? Olá, boa tarde. Portanto, hoje temos um sábel frito, tradicional daqui da zona do norte, e que acompanha então as milharas como uma açorda, que é também uma forma tradicional de se servir como acompanhamento do sábel frito. Então as milharas são as ovas do sábel, é isso? Exatamente. E o sábel é um peixe sazonal, que não se consome o ano inteiro. Qual é a época do sábel? Estamos agora nesta época que começa sensivelmente em janeiro, vai até abril. Portanto, é o tempo de desova e é quando ele predomina aqui na nossa zona. Nós, quando cozinhamos este tipo de peixe, como é um peixe que tem muitas espinhas, tem que ser cortado muito fininho, bem crocante, que é para que as espinhas nós consigamos comer. E a mesma coisa se faz quando fazemos um escabeche, as postas também têm que ser muito fininhas. E então como é que prepara o peixe? O peixe portanto, é doseado em postas fininhas? Portanto, amanhamos o peixe, cortamos o peixe em postas fininhas, temperamos com sal, pimenta, um bocadinho de alho e limão. Deixamos a marinar durante aí uns 30 minutos e depois está pronto a fritar. Neste caso, no nosso prato, eu fiz uma têmpora com bergamota, que é uma erva aromática, que foi para ficar mais crocante ainda a posta do sábel. E depois, como acompanhamento, fiz uma açorda com as milharas, onde tem os ingredientes tais como o azeite virgem, o alho, bastante alho, as ovas e depois o pão regional e um pouco de fumé de peixe que se faz do próprio sábel com a cabeça e a ponta do rabo para adicionar ao pão quando fazemos a açorda. Finaliza com um bocadinho eu utilizei os coentros frisados e finalizei com uma gema de ovo e um pouco de tomate que fiz com azeite, tomate em bornesa, e depois pus só ao calor debaixo, por exemplo, de um infravermelho para cozer ligeiramente o tomate e não ficar o tomate cru, para utilizar também como molho e guarnição ao mesmo tempo. O fumê de peixe é um caldo de peixe, é isso? Exatamente, portanto, com a cabeça e o rabo colocamos no recipiente, deixamos sangrar durante uns minutos. Depois de sangrar, fazemos um puxado com as cabeças, um pouquinho de azeite, vinho branco, um ramo de cheiros e deixamos cozinhar durante uns 15 a 20 minutos. Depois desses 20 minutos passa-se por um chinês ou por um coador e guardamos esse suco, que é o caldo do fumé, para depois finalizarmos o prato da açorda. Em relação à tempura, misturou duas farinhas e tem um truque que vai ter que desvendar ao vinho.tv. Qual é? Sim, a tempura que eu faço, uso sempre farinha triga com um pouco de maisena. Faço, por exemplo, 2 por 1 de farinha, portanto 2 partes de farinha, maisena, farinha de trigo, uma parte de farinha maisena, um ovo e água fria, água das pedras fria. É assim que eu gosto de fazer, e para que fique mais cremosa e fique crocante depois ao fritar. É muito importante a tempura porque não se quer que a tempura fique demasiadamente grossa. Portanto, há uma textura que se pretende na tempura. Tem alguma dica para dar aos nossos ouvintes? Não, simplesmente quando nós colocamos uma simples colher a correr e vimos que está assim uma água meia espessa, mas não muito grossa nem muito líquida, uma coisa que seja assim sedosa, acho que é o ponto ideal. E em relação ao tomate, estava-nos a falar também dos infravermelhos. Há alguma forma de ultrapassarmos os infravermelhos em casa, para quem não tem infravermelhos?
Em casa pode pôr perfeitamente num recipiente próprio de ir ao forno, um bocadinho do tomate aos cubinhos, com o azeite, flor de sal, e depois no forno ou no grelhador do forno, a uma temperatura aí de 30 graus, 40 graus, deixar ali uns 15 minutos é o suficiente. Chefe, obrigada pela receita do prato de peixe. Vamos então ficar a aguardar pela receita de carne. O que é que prepara para a semana? Para a semana vamos ter a vitela maronesa, que é uma carne daqui também da região, e que vai acompanhar depois uma batata fondant e um puré de cenoura, que vai ser delicioso. Então, aguarde por nós para a semana com a carne maronesa.